Gente, enquanto o nosso convidado está chegando, eu vou explicar para vocês mais uma vez o que nós estamos fazendo aqui nessa proposta da Tem que Ser Santo. Estamos fazendo uma série aqui sobre santidade, totalmente inspirado no livro Alegrai e Exultai, que em latim é esse nome aqui. Esse documento do Papa Francisco, essa exortação apostólica, do meio para o final, trata algumas características, traz algumas características da busca pela santidade, além das que nós já conhecemos, como os sacramentos e tudo mais. E aí, aqui tem alguns outros pontos para a gente observar, e a discussão aqui proposta pela Tem que Ser Santo é que nós possamos conversar sobre esse período de quarentena e como nós podemos nos impulsionar a buscar essa santidade quando tudo voltar ao normal e já hoje, né, já na nossa vida atual, de hoje em dia, tá bom? Nessa dificuldade toda, nesse aprendizado que nós estamos passando. Vou convidar para dividir a tela aqui o nosso convidado aqui. Boa noite, Anderson, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. Tudo certo. Primeiro agradecer você por participar aqui com a gente, por ser um dos 5 que vão comentar esses assuntos com a gente. E A é uma honra é proposta muito toda legal minha. a gente poder para a gente poder também conversar entre os grupos, né? Entre as equipes que trabalham pela juventude aqui na região de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia. E primeiro eu queria apresentar você. O Anderson já foi membro da Tem que Ser Santo também, assim como o Thiago, como o Alisson, que falaram com a gente semanas passadas. Só para começar, para você se apresentar, por favor, falar o grupo que você está hoje, qual é a sua ideia de ser católico. Cara, primeiramente, antes de tudo, eu vou confessar que eu tô bem nervoso. As pessoas que vieram antes de mim me deixaram muito mais nervoso. São duas pessoas de peso considerável, né? Nessa busca de santidade aí, que eu admiro demais. E eu me sinto honrado e, ao mesmo tempo, indigno de estar aqui posteriormente, né? Delas, mas fico muito feliz pelo convite. E essa honra de poder compartilhar com você um pouquinho da nossa vivência. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Anderson, eu sou coordenador, fundador do Grupo Missionário Cristo Acolhe. Para quem conhece, eu já fui no Terço Acolhedor, tudo começou lá, há alguns anos atrás, deixa eu ver, 2015, 4 anos atrás aí, né? E hoje, para mim, ser santo é não parar. Basicamente, ser santo é não parar. Ser santo é não parar, é isso. A missão do Cristo Acolhe também muito conhecida aqui na região de Ceilândia. Para quem não conhece, vale visitar aí depois o Instagram, as redes sociais do Anderson, do Terço Acolhedor, tudo mais. É um projeto muito legal. E deve estar sentindo falta, né, Anderson, nesse período de quarentena, dos encontros nas garagens. Cara, nem fala, velho. Acho que todo mundo que era frequentador do Terço Acolhedor deve estar sentindo muito isso, né? Porque era um momento de oração e de confraternização, né? Sempre uma alegria enorme e era revigorante rever todo mundo, rever as pessoas que estão na mesma busca que você, na mesma direção que você. E a gente não ter isso é como se tivesse algo faltando na gente, né? Mas a gente vai dando jeito aí, e aos poucos a gente Vai espera que passar, as coisas voltem normais. Vai passar. vai passar. A gente, já como eu comentei no início, nós vamos falar sobre essa exortação apostólica, né? Exultai e alegrai. E nós vamos falar sobre as páginas que tratam de ousadia e ardor. Nós conversamos Uhum. primeiro com o Tiago, falando sobre Deus estar no centro, há 2 semanas. A última vez falamos com o Alisson sobre caminhar na fé com alegria. E hoje o tema que nós partilhamos com você é sobre a ousadia e ardor. A caminhada de fé em busca pela santidade com ousadia e ardor. E aí eu quero começar com uma leitura bíblica que está colocada nesse trecho, é o próprio documento que traz, em alguns dos parágrafos, que fala um pouco sobre essa questão da ousadia. Está em Atos 4, Atos 4, 29. Só rapidamente para a gente começar o pontapé com a palavra, né? Então, Certo. já que nós vamos fazer a leitura da palavra, que nós possamos começar esse diálogo, essa conversa nossa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aqui, Atos 4,
versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. Depois de rezarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, esse texto ele é bem colocado no documento porque ele trata de um período, de um momento em que os apóstolos estavam preocupados, com medo, e durante essa preocupação, esse medo, eles se reuniram e rezaram. E aí, rezando, receberam o Espírito Santo para poder anunciar com coragem. E aí, aqui tem muita coisa para a gente tratar. Tem esse período de medo que podemos estar vivendo, tem essa reunião, que hoje não é uma reunião que podemos viver fisicamente, presencialmente, mas também nos reunimos por meio de comunicação. E o Espírito Santo, que nós estamos na semana aí, né? Domingo foi o Pentecostes. Então nós estamos no momento ideal para falar sobre esse tema, que é como o Espírito Santo nos impulsiona, né, a poder fazer grandes coisas pela evangelização. E aí eu queria começar falando com você sobre isso, assim, como é que você vê, até essa passagem também, mas essa possibilidade de reunir aqueles que querem algo de bom para poder fazer juntos algo diferente pela igreja. Na verdade, eu acho que eles não sabiam que estavam fazendo algo de bom, né? Eu acho que começa por aí. Eu acho que foi muito pela necessidade. Tem muito aquela, né? A gente às vezes só recorre quando precisa, né? Claro que eles vinham de sucessivas reuniões de orações ali, eles, com muita fé e muita oração, eles conseguiram ali o que estava prometido pelo próprio Cristo. E a gente, às vezes, a gente se esquece muito desse detalhe, dessa promessa de Cristo para nós, sabe? A gente fica muito à mercê do que a gente vê na TV, muito à mercê do que a gente vê no mundo em si, e acaba se esquecendo das promessas do próprio Cristo, né? Então, a nossa fé acaba sendo muito abalada, porque a gente não exercita aquilo que é necessário, a gente não exercita nossa fé, a gente não coloca em prática aquilo que Jesus tanto nos pede, né? Que é a oração. Então, nesse período de ter medo, nesse período que a gente está, né, confinado, que a gente não pode fazer muito, a gente só tem uma opção, que é rezar, né? E a única opção que a gente tem, muitos estão deixando de fazer, às vezes porque deixou a fé ser abalada, às vezes porque, poxa, por que Deus está permitindo tanta coisa acontecer? Mas se a gente não fizer a única coisa que nos resta, a tendência é que tudo realmente piore, né? Então, que a gente possa reacender, sabe, essa chama de Pentecostes nossa. Foi muito favorável ter Pentecostes e coincidir, né, com esse período que estamos vivendo, porque isso traz uma reflexão muito grande, principalmente porque, para quem participou bem da missa nesse domingo, pôde ver que a vela do Círio Pascal foi apagada, o fogo foi apagado. Então, esse fogo foi apagado, ele tem que continuar muito forte dentro de nós, né? Então, agora sim é a hora da gente ter ousadia, né, ter ardor de fazer as coisas acontecerem, mesmo que não seja em grupo, mesmo que seja sozinho no seu quarto, mesmo que seja em oração por videochamada, mesmo que seja, sei lá, mas é preciso, sabe? É preciso, a gente não pode parar porque a gente não está feliz com a situação, né? Eles também não estavam felizes porque Jesus tinha morrido, Jesus tinha ido embora, né? Mesmo depois de Jesus ressuscitar, muitos continuavam tristes, né? Não entendiam o que estava acontecendo. Só depois do Espírito Santo vir, eles viram a necessidade de continuar o que Cristo já havia feito. Então a gente precisa ver essa necessidade de continuar o que Cristo fez por nós. Compreender que nesse momento aí que os apóstolos recebem o Espírito Santo, eles são enviados para construir essa igreja que nós iniciamos e vivemos, né? Buscamos até hoje poder colaborar com ela. E aí no documento traz a questão traz a palavra parresia, né? Esse ardor que o Espírito Santo traz, e aí tem algumas explicações do que essa palavra que é tão ampla pode querer significar, né? Que aí fala que ousadia, entusiasmo, falar com liberdade, ter ardor apostólico, tudo isso está contido no termo parresia, uma palavra com que a Bíblia expressa também liberdade
de uma existência aberta, porque está disponível para o que Deus pede. Isso é interessante, que a relação de ardor, de ousadia, não é para fazer aquilo que nós achamos que é o certo, mas é para que a igreja possa caminhar, né? Para estar disponível ao que Deus pede de nós. Você na sua caminhada, a cada ano, a cada formação que nós fazemos, a cada missão que o seu grupo traz, a gente vai caminhando na fé e vai chegando um pouquinho mais perto de saber alguma coisa. Na sua caminhada, né? Na sua caminhada, como é que como é que aumentou essa questão do diálogo com Deus? De buscar entender o que Ele quer, buscar estar atento, sensível aos sinais. Cara, a minha caminhada ela se deu basicamente no servir. Se eu não tivesse começado a servir, eu não seria quem eu sou hoje. Então, às vezes, muita gente espera ter algo, né? Espera se tornar alguém para começar a servir. Comigo foi servindo que eu entendi do que eu precisava, né? Então, depois que eu entendi que o que eu sentia, as pessoas precisavam sentir e entender, eu comecei a buscar. E para buscar, a gente precisa estudar e rezar, né? Então, basicamente, a minha caminhada ela começou servindo o irmão de rua, né? Ali foi basicamente o meu impulso ali apostólico, foi servindo o irmão de rua. Eu entendi que servindo o irmão de rua, eu não podia ir lá, encontrar com Jesus no pobre e estar, por exemplo, em estado de pecado, né? Então, foi de forma muito simples que eu fui entendendo a necessidade, o que era necessário para eu caminhar, sabe? Então, por exemplo, às vezes eu ia lá na pastoral de rua, tinha contato com o irmão de rua e eu escutava algumas poucas palavras do fundador daquela comunidade ao final ou ao começo. E aquelas poucas palavras, junto com aquela experiência que eu havia vivido naquele instante, foram me moldando, sabe? Do que eu precisava viver, do que eu precisava ter para continuar, do que eu precisava fazer para transbordar para as pessoas aquilo que eu estava vivendo. E isso para mim foi o maior impulso assim, evangelizador que eu tive na minha vida. Então começou basicamente ali. É claro que eu tive uma experiência, né, antes ali, no retiro e tudo mais, mas a gente tem que entender que nem sempre só um retiro vai nos bastar, né? A gente tem que começar a servir. Uhum. Aqui no documento ele fala sobre a questão da periferia, que você já pontuou aí, que Jesus está ali, que Jesus ele trabalhava a sua ousadia nas periferias, ele está com esse olhar em todas as periferias. Estamos discutindo no mundo, além dessa quarentena toda, discutindo aí o preconceito, os ataques contra as minorias, que não são minorias, enfim, os ataques a grupos, e a gente está justamente tentando focar na importância de estar atento ao diálogo com as pessoas, independente de quem seja, né? E aí ajudar no que for preciso. E o documento fala disso, da periferia. Ele próprio se fez periferia. Por isso, se nós ousarmos ir às periferias, vamos encontrá-lo lá. Ele estará lá. Jesus antecipa-se, olha que legal, no coração do irmão. Ele antecipa-se na sua carne ferida, na vida oprimida, na alma sombria. Ele já está lá. Então, estamos bem imersos aqui no que o documento traz. Eu queria ver com você também algumas perguntas que o pessoal da Tem que Ser Santo mandou, tá? Eu estou aqui só representando a equipe, né? Eu não sou a equipe, nós todos somos a equipe. E aí, no grupo da Tem que Ser Santo, alguns mandaram as perguntas para você, para colaborar com a nossa conversa, e quem tiver aí também nos comentários pode mandar. Eu queria ver com você, como é que você imagina ser ousado na evangelização dentro de casa? Cara, porque eu acho que é muito diferente. É muito diferente, né? Evangelizar fora e com quem conhece a gente. E muito difícil, porque em casa todo mundo conhece os seus defeitos, né? E você conhece os defeitos de todo mundo. Então, evangelizar em casa não tem outra forma a não ser com a sua postura e as suas atitudes. Falar não vai mudar muito, convidar o pai para a igreja não vai mudar muito. O que muda muito em casa é a nossa postura. É o ajudar em casa, é o mostrar quem nós somos na igreja em casa, né? Deveria ser o contrário, mostrar na igreja que nós somos em casa, mas muitas vezes a gente esquece, acaba trocando. Então a gente tem que realmente mostrar os efeitos de Cristo em nós. Essa é a melhor forma de evangelizar em casa que eu conheço. É isto. Mais uma pergunta do pessoal da equipe aqui
É meio que a gente já está conversando, né? Como é que, além na evangelização, também durante a pandemia, como é que nós estamos fazendo durante a pandemia? Tem que ser santo, tentando propor essa questão aqui das lives, outros grupos, né, como a Escola Santo André também fazendo lives, o seu grupo, enfim, live é uma grande opção. Mas também como Uhum. é que propor como é que ir além nesse período de pandemia? Até porque as lives já não está mais sendo além, está sendo básico, né? A gente tem Tá sempre sendo que básico. pensar, a gente tem sempre que ser mais ousado. Tem alguma É, ideia? Alguma dica? cara, então, a gente começou meio parado, né? Na verdade, a gente não começou, a gente demorou a começar. Por quê? Porque a gente acreditou que isso fosse passar rápido. Então, pra gente, Uhum. era um período de silêncio, sabe? Era um período de deserto do grupo, pro grupo aproveitar e rezar mais, se formar mais. Né? A gente entendeu dessa forma. Só que chegou um certo momento que a gente viu que a gente precisa continuar evangelizando, a gente precisa continuar fazendo, né? E, e surgiu muito através de uma pregação. De uma pregação que a gente viu. No começo a gente fez alguns vídeos, a gente fez lives, mas foi uma pregação que eu assisti que impulsionou a gente a fazer mais. Então hoje a gente está com uma série de atividades, né? A gente está gravando, a gente está postando 3 vídeos por semana no YouTube. A gente começou essa semana a postar um vídeo no IGTV com uma série sobre virtudes. A gente faz a nossa live toda quarta-feira. E a gente, internamente, temos as nossas formações quarta e quinta. Então, a gente tem tentado manter o ritmo, né? E eu acho que a gente tem feito até mais se a gente não tivesse nesse período. Uhum. Porque a gente fica muito à mercê de convites de pregações, por exemplo, convite de missões. E desse jeito que nós estamos fazendo, nós estamos dando o primeiro passo, né, do que precisa ser feito. Agora não vai ter mais convite. Apesar de que achei até inusitado, mas me convidaram para uma pregação através do Zoom, né? Então as pessoas estão se reinventando, as pessoas estão dando jeito, né? E inclusive tem grupos fechados, né? Criaram Instagrams fechados. Por exemplo, tem uma menina lá da Samambaia que ela criou um Instagram para a catequese dela e ela pediu para que eu gravasse uma pregação para ela postar no Instagram. Então, as pessoas estão criando, sabe, várias formas. E a tecnologia é mais legal porque ela nos dá esse mundo de possibilidades, né? E hoje, quem não faz nada, não faz, não porque não vê o que fazer, mas porque talvez alguma coisa ali esfriou, sabe? Alguma coisa ali precisa realmente ser reacendida. Então, possibilidades são inúmeras, né? E o mais interessante, porque quanto mais você faz, mesmo que ninguém tenha feito, você inspira outras pessoas a fazer. Né? Então, acho que isso que é mais legal. E é isso, eu acho que a gente tem que tentar não parar. Eu acho que esse é o mais importante. Eu conversava com um amigo hoje sobre essa questão do retorno das missas, tudo que vai acontecer aí pelos próximos dias, mas a nossa atitude pessoal, como cristão, de como que nós nos posicionamos, como que nós alimentamos a nossa fé nesse período. A ousadia está também no mínimo. Quando a gente não tem, quando a gente, no início, Sim. né, quando estava sem live, sem nada, sem saber o que ia acontecer, no geral, a gente estava sem nada. Então, no nada, a ousadia é você fazer algo já. É você não Uhum. desanimar. E aí eu vejo pessoas próximas a nós que estão desanimando até de assistir, acompanhar as missas. Olha o Fernando se Acompanhar as entregando aí. missas. A questão... Mas não falo apenas do Fernando, eu falo que você também deve ter ouvido isso no grupo e tudo mais. Por não estar presente ali na missa, por não estar ali vendo a consagração, vendo ali aquele momento com a comunidade, pode estar desanimando mesmo. Né? Então, é meio que a gente entender que a ousadia ela é diferente para cada cristão. Né? O seu 100%, é aquela questão que a gente sempre fala, a doação à sua caminhada é única, cada um tem a sua própria caminhada. E ser ousado no pouco também, né? Ser ousado naquilo que você precisa, que é buscar a Santa Missa. E aí você falou do desânimo aí, isso que me chamou a atenção também, porque a gente saiu do nada e teve que começar a criar, teve que começar a ver, a reunir com o grupo pelo Zoom, a reunir com nossas comunidades, mas tem aquelas pessoas que não, por exemplo, na Escola Santo André tem muitas pessoas mais velhas, que a gente está falando aqui de um movimento jovem para outro movimento jovem, Uhum. mas tem pessoas mais velhas que não estão com vontade mesmo. Pode ser até isso, não tem com vontade de acompanhar uma live, ou até pode ter alguém que ensine.
mas que não queira acompanhar uma live, não quer se reunir pela câmera do celular, e é tentar compreender, né? É isso que eu queria te passar, tentar compreender essa nova forma, como o Fernando está colocando aí, essa adaptação. É se adaptar a esse tempo e entender que vai ser assim por um tempo, né? Eu penso o seguinte, é claro que a forma como está hoje fica muito mais difícil para todo mundo, né? A gente está acostumado a ter o convívio com as pessoas, a ter o contato, ali, a comungar, cara. Comungar, isso é o que está mais, sabe? Então, assim, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, 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 né? Que é o porquê que eu sou católico, né? Por que que eu me tornei católico e por que eu escolhi isso, né? Isso é uma escolha. Independente se sua mãe te ensinou a ser católico, independente de tudo, você escolheu continuar, né? E eu vejo e sei que muita gente segue o catolicismo não porque entendeu, mas por uma questão muito cultural, né? E essa questão muito cultural faz com que as pessoas vivam somente, digamos que o superficial, no sentido de fazer sempre o mesmo. Então, se eu vou para a missa todo domingo e somente isso que eu faço, e aí de repente para de ter missa aos domingos, eu não vou me sentir disposto a participar da missa no mesmo entusiasmo que se eu participasse da missa pessoalmente. Então, eu acho que falta muito isso nas pessoas, sabe? Até mesmo de participar da missa exatamente igual como se estivesse na missa, sabe? Por exemplo, eu vejo que tem gente que participa da missa de qualquer jeito, tipo, tá na missa, tá vindo na missa, mas tá fazendo alguma outra coisa. A missa tá tocando lá, mas tá conversando com alguém. Cara, não, é largar tudo. Ajoelhar na hora que tem que ajoelhar, responder quando tem que responder. A missa tem que ser vivida do mesmo jeito, né? Independente se você não está no mesmo lugar. Eu aqui em casa, por exemplo, eu ligo na TV, né? Então, para mim é como se o padre estivesse aqui na minha frente, eu faço do jeito como se eu estivesse na missa. Isso me ajuda muito. Porque se eu botar meu celular aqui para botar na missa, cara, eu não boto nem no celular, porque vai vir notificação disso, notificação daquilo, eu vou ficar sentado porque eu vou ficar cansado de segurar o celular, então eu não gosto. Então eu boto na TV. Quem não tem Smart TV, liga no computador, liga na TV, sei lá, dá um jeito. Mas é preciso participar da missa do mesmo jeito, né? Então, as pessoas que muitas vezes desanimam de participar da missa, ou participam de qualquer jeito, é porque não entendem o que é a missa, sabe? Ou às vezes até entende, mas parece que não teve uma experiência real com Cristo eucarístico ali, e não sei, cara, é muito complicado falar disso, porque cada um tem uma experiência, né? Cada um tem o seu viver. Mas para mim, isso é o básico, sabe? Entender onde eu estou, entender o que eu vivo. E quando eu entendo isso, eu não faço mais as coisas por fazer, eu faço por amor, sabe? Eu não faço mais porque é uma obrigação, porque é uma rotina, porque, sei lá, é amor. É amor que nós precisamos dar e sempre dar para Cristo, porque primeiro Ele nos amou. Sabe que eu trabalho muito também com cursos, né, com retiros e tudo mais, e eu fico muito ansioso para saber, para ver já os encontros que quando voltarem a acontecer, porque vai ser puramente, as pregações vão ser puramente, vamos falar muito de coronavírus, mas vão ser puramente testemunho, né? É tipo assim, e por isso que eu falo que a gente não julga as pessoas também que estão passando por esse desânimo até de acompanhar as missas, porque é algo que todo mundo viveu de repente num baque, ninguém se preparou para esse momento, e aí é tudo aprendizado. Então, essa conversa é um aprendizado, ter começado talvez a pandemia, a quarentena, de uma forma com um gás e talvez ser desanimado, ou o contrário. Então, tudo é um aprendizado, né? Eu acredito que as pregações daqui para frente vão trazer muito a experiência nesse período. E vai ser aprendizado. Vão trazer muita história também de conversão, né? E muita experiência de compreensão da própria caminhada de fé, né? E o legal também da pregação é isso, porque aquilo que nós estamos conversando aqui poderia ficar só pra gente, mas aí quando o pregador vai lá e vai falar a experiência dele, aquele que estiver sentado escutando, como quem está nos assistindo agora, já vai ter essa partilha. Isso que é interessante na pregação, né? Que a gente não viveu nada sozinho. E, de fato, não é só o Brasil que está passando por esse período, né? É o mundo todo. É o mundo todo. Vai ser interessante que vamos ouvir muitos testemunhos ricos aí. O documento fala também daquele termo, daquela expressão,
daquela experiência que a gente escuta muito falar em pregação, que é não abandonar o barco, deixar o barco ir, e mais ainda, ir a águas mais profundas. Né? Não é só ficar nadando com seu barquinho, mas que nós precisamos ir a águas mais profundas. Antes da pandemia, já se falava muito isso, como eu comentei. É preciso ir a águas mais profundas. Como você está nesse movimento, não está te segurando, vai mais longe, vai atrás. Eu aprendi também, a Escola Santo André tem uma visão muito real e clara sobre isso, que é a questão de ir além dos muros da paróquia. Então, eu sempre tive isso muito na minha cabeça. Eu comecei já nos retiros e tudo mais, trabalhando além da minha paróquia, não com esse pensamento, mas na prática, porque precisaram. Então, eu sempre tive isso muito claro, assim. Não é apenas na Imaculada Conceição, que é a minha paróquia, que eu posso servir. E aí ir a águas mais profundas, né? Tanto no serviço, como nós começamos a falar, que você recebeu a sua caminhada iniciando pelo serviço, mas ir a águas mais profundas hoje também informação, tentar entender mais, aprender mais, sempre perceber que a gente não sabe o suficiente, a gente sabe muito pouco, e buscar essas águas mais profundas. E aí, como é que está para você esse período? Você já comentou um pouco aí de como que o Cristo Acolhe foi caminhando para ir melhorando essa unidade nesse período. Mas você visualiza dessa forma também, que o Espírito Santo, inclusive, do Pentecostes, nos impulsiona a ir além mesmo, a sair dos muros, a fazer diferente. Você, de vez em quando, para refletir em períodos normais sobre, ok, será que o que eu estou fazendo já está pouco? Eu consigo fazer algo diferente? Sim, sim. Eu vivo me pegando nessa reflexão, cara, porque eu sempre acho que tá pouco. Mas eu sempre olho para mim primeiro, sabe? Será que o que eu estou fazendo, o quanto eu estou fazendo, tá gerando conversão, né? Porque eu posso fazer muito e não me converter no tanto que eu faço, né? Aquela velha frase, eu sirvo mais a obra do que o dono da obra, né? Então, a gente tem que ter muita consciência disso. Isso, é o ativismo. Então, a gente tem que ter muita consciência disso. Não é o fazer muito, é o fazer bem, né? E fazer com amor para quem você está fazendo, que é para Deus. Então, a gente tem que ter muito certo isso, né? A gente aqui no Cristo Acolhe, a gente tem tentado muito, sabe, sair do superficial e ir para águas mais profundas, né? Por exemplo, com esses vídeos do YouTube. Pessoas que nunca pregaram estão gravando vídeo no YouTube e com pregação, o que é duplamente mais difícil, porque uma coisa é você pregar a primeira vez para 10 pessoas. Outra coisa é você pregar a primeira vez sabendo que todo mundo pode ver o seu vídeo, os seus erros, o que você vai falar, o seu nervosismo está exposto ali, a forma que você está falando. Então, isso mostra, primeiramente, para mim, o quanto a gente, às vezes, é medíocre, sabe? O quanto a gente se limita, porque as pessoas que não têm experiência tá tendo coragem de fazer o que você, às vezes, não tem coragem, né? Então, a gente tem que estar muito ligado naquilo que é necessário, né? Para quem trabalha muito com vendas, com marketing, tem aquela velha questão, né? De demanda, de saber o que hoje é demandado e saber o que você tem para oferecer nessa demanda. Então, a gente viu que a demanda hoje é fazer mais, porque as pessoas são muito mais ligadas aqui no celular, as pessoas ficam só no celular agora. As pessoas, né, muitos foram demitidos, todo mundo está ficando em casa o dia inteiro, então está todo mundo no celular o dia inteiro. Então, como é que a gente pode chegar a essas pessoas? Não tem outro jeito, é celular, né? Então, a gente tem que chegar nessas pessoas e fazer o que for necessário para chegar nelas, né? E não esperar que, sei lá, que um milagre aconteça e elas se convertam, sabe? Isso não dá para ser assim. A gente tem que fazer essa parte entendendo que quanto mais a gente faz, mais a gente se engrandece na vida de santidade. Isso que é o mais bonito. O interessante também, que é mais uma pergunta aqui da equipe da Tem que Ser Santo, é a questão de entender que cada um tem o seu ministério, o seu carisma. Cada um de nós, alguns gostam de falar, outros nem sonham em estar aqui conversando, pela timidez, enfim. Outros, enfim, cada um tem. Alguns são mais oração, né? São mais ali do fogo e tudo mais. Uma pergunta que fizeram pra gente aqui pela Tem que Ser Santo foi: a timidez ofusca a ousadia na caminhada, na evangelização, ou ousadia é algo pessoal? Há diferentes maneiras de ser usado. O que você acha?
Então, essa pergunta que eu gosto muito, porque muitas pessoas acabam usando disso que você falou como uma desculpa muitas vezes para não fazer nada, né? Ah, meu carisma é só rezar o texto caladinho. Meu carisma é sabe? Cada um tem uma desculpa diferente. Eu prefiro tratar mais com uma desculpa. Desculpa quem tá ouvindo, tá? Quem não gostar. Mas eu acho que todo mundo é chamado a fazer tudo. Eu acho que a necessidade, né, faz a gente. A necessidade faz o santo. Então, eu mesmo, eu sou um grande exemplo disso. Cara, eu não falava nada. Eu era o poço de timidez. Eu gaguejava, até hoje eu gaguejo. Muitas pessoas me zoam quando eu vou pregar e eu gaguejo, eu tropeço as palavras. Porque eu falo às pessoas, eu forcei o dom de pregação. Para mim, eu não nasci com dom de pregação, eu não nasci com dom de liderança, eu tive que exercer isso porque foi necessidade. Chegou o ponto que eu queria passar aquilo que eu vivi. Como é que eu vou fazer isso calado? Não dá. Como é que eu vou fazer isso sozinho? Não dá. Então eu tive que ir ali, trazer pessoas para perto de mim, eu tive que estudar, eu tive que aprender a falar, eu tive que aprender a parar de ter medo e aprender de parar de usar o medo como uma desculpa para não fazer. Né? Então eu vejo muitas pessoas sabe, com medo de fazer porque as pessoas vão julgar ela. Cara, não é com ela que você tem que preocupar, é para quem você está fazendo. Isso que sempre me motivou, sabe, entender para quem eu estou fazendo. Porque se eu fosse ligar, igual o Tifofão colocou aí, ó, o próprio Cristo, cara, eu falei isso num momento mó cabuloso, tipo, galera abraçando o Cristo, ensanguentado ali, tudo escuro, e eu peguei e meti essa, o próprio Cristo. Até hoje eu sou zoado por causa disso, sabe? Então, assim, se eu fosse ligar para esses graves que eu dou, para essas coisas erradas que eu falo, eu tava calado. Eu tava calado. Então, assim, eu acho que todo mundo é convidado a fazer tudo. Tudo. Então, hoje, por exemplo, no Cristo Acolhe, as pessoas não são obrigadas, tá? São opcionais. Mas a gente motiva elas a falarem, a São exercer o dom fortemente motivadas, né? Não, é tanto que tem gente lá que nunca falou nada. Tem gente lá que nunca gravou um vídeo porque realmente não tem coragem. Mas nas reuniões a gente motiva a conduzir um texto, a fazer aquilo, a fazer isso. Porque isso, às vezes, não é do carisma. Às vezes é um bloqueio que a pessoa tem e ela não sabe, né? Então, até porque, se é do carisma, às vezes ela está num grupo errado, o movimento dela pode ser outro. Então, a gente tem que tentar entender isso. E isso é um ponto legal porque hoje, durante essa quarentena, e antes disso já, a gente estava focando muito no autoconhecimento. E agora, durante a quarentena, a gente continua com mais informações sobre o autoconhecimento. Então, eu preciso primeiro me entender para ver o que eu sou capaz de superar, né? O que eu posso fazer que eu não consigo hoje porque eu tenho um bloqueio, porque eu tenho um trauma, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo. Então, a gente tem que quebrar muitas barreiras que a gente tem, sabe? É quebrar barreiras e entender, por exemplo, a Sara não está aqui, mas tá queria que ela tivesse, mas está no meu coração. Ela tinha muito receio, por exemplo, a gente ia rezar e tal, e aí vem aquele momento de clamor do Espírito Santo, né, que é bem carismático, isso é uma característica bem forte do Cristo Acolhe também, do texto e tal, e ela achava aquilo, pô, nada a ver isso aí, nada a ver, eu falo com Deus aqui calado, sabe, tô dando um exemplo, tá? E aí ela foi entendendo, a gente foi fazendo formação, ela foi entendendo que a oração ela precisa ser vocal, ela precisa ser falada, porque a gente não chegou no nível da oração mental, né? Então ela foi entendendo as coisas e hoje ela é a primeira a abrir a boca, sabe? Sem receio do que a pessoa está escutando, sem saber ali se alguém vai julgar ela. Então a gente precisa entender, né? Por que isso? E tem muita coisa que não é de carisma, muita coisa é de formação, é bíblico, né? Essa questão da oração vocal é bíblico. Muitas pessoas não sabem disso, né? Então a gente tem que começar a entender primeiramente para depois botar alguma coisa na sua cabeça e falar assim, não, realmente eu não sou para isso, né? Aí a gente vai se conhecendo, vai vendo o que a gente pode, o que a gente é melhor, o que a gente não é melhor. Então, tem várias formas de servir, né? O que não pode é ficar parado. Eu considero isso que você comentou muito, muito pontual, assim, porque é bem o que a gente está falando sobre a ousadia, né? É ir a águas mais profundas. Eu comento muito na comunidade que, assim, todos nós temos algo a falar. Muitas pessoas, às vezes, em evangelização porta a porta, não tem coragem de falar com as pessoas que abrem a porta. Fica lá só na intercessão. E aí eu falo assim, você cara, isso é difícil, algo. Viu? Alguém falou para você. Isso é muito difícil. O que? A evangelização porta a porta? Cara, porque você tem que falar, e o mais difícil é porque às vezes a pessoa não é nem católica, e ela começa a rebater, você tem que ter ousadia de defender a tua fé ali. Cara, isso é muito difícil. Podemos ter uma live só sobre isso depois, vai ter muito o que falar.
Pode falar. É pancada. Então, assim, às vezes as pessoas têm medo, acham que é mais fácil falar com a pessoa porta a porta, mas não, meu querido. É muito mais difícil, é muito mais fácil você preparar uma pregação empregada do que você ir na porta de uma pessoa que é protestante, por exemplo, e ter que discutir São com ela sobre a desafios, sua fé. são desafios da caminhada, mas São é boa desafios. experiência. Como diz o Fernando aí, é muito boa É experiência. uma Mas, enfim, ótima experiência. a pessoa acredita que essa experiência do porta a porta dá medo, que não tem o que falar, mas eu digo para todo mundo tem algo a falar. Você recebeu. Se você está aqui até hoje ouvindo a gente, até agora ouvindo a gente, se você vai numa evangelização porta a porta, está num retiro, você já ouviu algo. E se você ouviu, aquilo fez diferença para você, para fazer você continuar ali, é porque você tem algo a dizer para alguém. Só que, claro, cada pessoa, eu acredito que cada pessoa tem realmente a sua forma de fazer. A gente aprende num encontro que é como uma caixa de ferramentas, a evangelização. E cada um de nós se identifica, é o que você falou, não é definitivo. Há mudanças, há fases da caminhada. Mas a gente pode se identificar de cara com algum dos itens de uma caixa de ferramentas, né? Tem o pregador, de fato, tem o martelo ali que vai pregar, que vai falar, que vai fazer. Tem a cola que está ali para unir os irmãos de comunidade, que não vai ser aquela pessoa que vai pregar, mas que vai unir, vai juntar todo mundo, vai ser aquela pessoa que vai ter a palavra serena no grupo, que às vezes é bem importante, sempre é importante. Enfim, tem pessoas que fazem diferentes coisas, né? Mas é para a gente entender essa questão de ser ousado, claro, ir além, mas também dar o seu 100% aonde você é chamado a estar, né? E se na caminhada nós somos... Então eu falo isso até para você que está acompanhando a gente, que não sabe muito bem aonde é o seu lugar na igreja, onde servir, não quer pregar, não quer falar. Primeiro que eu acredito, como eu comentei, que todo mundo tem algo a dizer. Mas se você não quer desenvolver uma pregação de 40 minutos, te convido a dar o seu 100% aonde você for chamado. Cada um tem o seu papel e a igreja precisa de todo mundo, né? A igreja tem lugar para todo mundo. E tem mesmo, viu? Tem mesmo. Tem alguns com mais gente, uns com menos, mas todos são necessários. Uma outra pergunta da Tem que Ser Santo também. Aqui, ó, a gente acha que nunca está preparado e nunca sai da zona de conforto. É isso mesmo. Se eu não me engano, isso tem até um trecho. Muito interessante. Pode falar enquanto eu procuro aí. Isso que eu acho muito interessante, porque eu já escutei muito isso. Cara, não tô preparado, não tô preparado, não tô preparado, não vou fazer isso porque eu não tô preparado. Já escutei isso demais da conta, ainda mais no texto, porque a gente convida as pessoas para conduzirem o texto, para dar testemunho. A pessoa tem um testemunho maravilhoso, mas ela fala, não tô preparado. Cara, vai morrer e não vai estar preparado, né? A gente nunca vai estar preparado. Né? A gente vai morrer sem saber se vai pro céu, se vai pelo menos pro purgatório, porque a gente nunca vai saber se preparado. A gente só tem que fazer, sabe? Só tem que fazer e pronto. Eu estava procurando aqui, falou a questão do conforto, e tem um trecho que fala sobre isso, né? Aqui, ó. Quantas vezes nós nos sentimos instigados a nos deter na comodidade da margem? Eu já estou aqui, eu aprendi, eu vou aqui ficar me alimentando, né? Eu vou ficar aqui me nutrindo, para quem sabe um dia eu poder falar um amém. Mas o Senhor nos chama a navegar pelo mar dentro e lançar as redes em águas mais profundas. É o início do que a gente estava comentando, né? O nosso ímpeto como ser humano de ficar sentado, esperando chegar, mas na verdade o Senhor nos chama a ir além, né? Como São Paulo também fala aqui, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Essa frase é muito forte, né? Essa oração é muito forte. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E aí, como nós já falamos, né? Há várias maneiras de caminhar. Você falou isso, eu lembrei. Muita gente no Cristacole mesmo, tá? Acontece isso. Eu falo bem assim, fulana, você já era para estar pregando muito, já era para você estar indo para muita missão. Aí a pessoa fala assim, mas ninguém me convida. Aí entra um ponto que eu acredito muito, que já aconteceu no Cristacole. Vou fazer esse abre parênteses aí, tá? Depois eu concluo o raciocínio. Teve uma época do Cristacole, bem no começo, né? A gente começou, muita missão, e depois a gente teve mais missão. E aí eu peguei e falei, e tava todo mundo muito disperso, assim, no grupo. Eu falei, cara, a gente só vai ter missão, Deus vai mandar a missão pra gente quando a gente merecer a missão. Quando a gente estiver pronto para a missão. E o pronto no sentido de espiritualidade, não é o preparado de 100%, é buscar, né? Quando a gente estiver buscando. Então, quando a gente começar a buscar de verdade essa espiritualidade, Deus vai mandar missões pra gente. E essa pessoa que falou comigo, que não estava recebendo convite de pregação, por exemplo, eu falei pra ela, mas você está estudando?
Você está fazendo a sua parte da oração, você está buscando mais, você está se aprofundando no ensinamento da igreja, no ensinamento bíblico, no ensinamento da doutrina. Cara, às vezes a gente está esperando sentado sem fazer nada. Então a gente, cara, vamos supor, tem muita gente que toca, que canta, que não sei o quê, e fala assim, eu toco violão, mas ninguém nunca me chamou para tocar em lugar nenhum, por que eu vou tocar? Mas você já apresentou para alguém o que você sabe fazer? Você já buscou aprender as letras da igreja, tanta composição bonita que a igreja tem? Né? A pessoa não sabe, a pessoa não estuda para melhorar a voz dela para cantar, não estuda aprender música nova, a pessoa quer pregar, mas não estuda, não sabe nada. Então, assim, é complicado. A gente pode morrer sem aprender nada, mas a gente tem que morrer tentando. Né? Então, se hoje eu tenho confiança para pregar, é porque eu estou confiança no conteúdo que eu estudei. Né? A gente tem que entender isso. Tem muita gente que acha que pregar é assim, você vai lá, aí você sabe o tema, e o Espírito Santo vai te dar toda a pregação na hora. Cara, que ilusão. E tem gente que faz isso, sabe? Tem gente que vai na confiança e que o Espírito Santo vai lá e vai dar tudo para ela. E a pregação fica o quê? Um pouco, infelizmente, né? Então a gente tem que, antes de tudo, entender que a gente precisa buscar. Né? Não sei se você estava nessa... Não, você não estava. Na pregação que eu dei no Terço Acolhedor, que o tema é justamente esse, o que Deus espera de nós. Né? E aí, é justamente aquilo. A gente espera muito de Deus, mas a gente não dá nada para Deus. Né? Então a gente fica esperando, e Deus está ali esperando mais ele da gente, porque ele quer nos dar alguma coisa para fazer, ele quer nos dar uma missão, mas a gente não faz por onde? A gente não estuda, a gente não reza, a gente não pratica nada. Então como é que a gente vai dar, né? A gente vai fazer isso, vai evangelizar sem ter, né? É um copo de água, ele tem que transbordar para atingir alguém. Se o copo está vazio, ele está meio cheio, não vai alcançar ninguém. O copo tem que estar sempre transbordando, sempre, sempre. Isso é uma regra que não pode ser quebrada. É isso. Juntando o que o pessoal comentou aí, fez nos comentários aí, o tio Fofão comentou sobre a abertura ao Espírito Santo, né? A Natália comentou também, o Fernando. É meio que a gente perceber que a questão de ser ousado não é ser ousado pelo que eu quero fazer, mas estar aberto ao que o Espírito Santo quer. Então, como a Nath falou, a gente fica... Isso, né? Como a Nath falou, a gente está muitas vezes esperando convites para poder estudar, né? Para poder se preparar, para poder fazer. Mas não é isso, a gente está na caminhada, e até porque o que gera convites, né, se é essa a questão, se a gente está falando aqui de pregação agora, então se a questão é convites, eles vão ser gerados a partir da sua convivência com as pessoas, do que você transmite às pessoas, do que o seu grupo transmite, do que acredito que você possa falar, porque um grande risco também, acho que você pode comentar disso, é a questão do ego, né? De você acreditar que você sabe de tudo e que você é super convidado para participar de tudo, e quando que a simplicidade é algo fundamental nesse processo. A humildade nesse processo também, né? E a gente sempre ter a humildade de perceber que nós estamos sendo enviados pelo Espírito a partir daquilo que nós damos resposta a Ele. E aproveitando de falar de simplicidade, nós estamos caminhando para o nosso final. O Instagram não deixa ter mais de 1 hora de live. Isso é triste. Triste. Sobre essa pergunta de simplicidade. Como é que é possível a gente ser ousado e simples ao mesmo tempo? Porque a igreja pede simplicidade. Os shows pirotécnicos ganham fogo de repente, mas o fogo rapidamente é fogo de palha e se apaga. Precisamos ter continuidade, né? Então, como é que é possível juntar simplicidade com ousadia? Cara, é só olhar para Cristo, para a cruz, né? É só olhar para a cruz, olhar para Cristo, olhar para Maria, que a gente vê como eles fizeram, né? Jesus nunca precisou de um microfone para pregar os seus sermões, né? Jesus nunca precisou de um ministério de música para estar ali acompanhando ele e dedilhando quando ele estava falando. Então, a gente tem que entender que tudo que Jesus fez foi simples, mas ao mesmo tempo muito ousado. É só olhar para Cristo, não tem outra. Né? Quando você perguntou aquela primeira coisa lá, sobre família, isso é ser ousado e ser simples, porque você está imitando justamente o que Cristo fez, você está sendo espelho. Então, a gente tem que entender que quanto mais amor a gente coloca, mais simplicidade a gente coloca junto. Porque a gente vai entender que não é sobre ter coisas grandiosas, ter coisas muito... Caraca, meu Deus do céu, para chamar atenção, não. Mas é aquilo que você mostra com o coração. Quantas vezes a gente foi para um retiro, o retiro tinha 1000 coisas lá para chamar a sua atenção, 1000 peças, 1000 não sei o quê, uma decoração maravilhosa, mas o que te chamou mesmo, te
deu um convite à conversão foi um irmão que estava servindo com amor, sabe? Uhum. Né? Um exemplo muito legal disso é o Elias. Ele até citou isso na nossa última live. No Bloco Acolhedor, ele teve uma nova conversão. E não foi com a pregação do conteúdo tal, não foi com o conteúdo tal, não foi com adoração, não foi. Não foi. A conversão dele se deu a partir de um testemunho de um rapaz que estava pregando. Mas não com o que ele estava falando, mas com a postura dele de mostrar a verdade pelos seus atos, sabe? Pela sua postura. Isso é simplicidade. Então a gente, às vezes, espera mostrar muito de várias formas, sabe? Espera, caramba, como é que eu vou fazer tal coisa? Caramba. E fica imaginando ali, mirabolando muitas coisas. E tá tudo no simples, né? A gente tem que entender que Jesus era simples, por que a gente tem que inventar tanta moda, né? Só que não pode confundir também com a mediocridade, tá? A gente tem que ter essa diferença muito clara, que ser simples não é ser medíocre. Jesus não merece a nossa mediocridade, ele merece o nosso coração. E o nosso coração ele tem que ser simples. Né? A gente tem que ter isso muito certo, porque muita gente confunde, né? E acha que ser simples é ser medíocre e acaba não fazendo nada, achando que está sendo simples. Eu acho que também o ser simples na nossa ação de evangelização se dá a partir da percepção que nós precisamos ter de que Deus age na nossa vida com simplicidade. Porque se eu acredito que precisa acontecer coisas incríveis para que eu possa perceber Deus, eu vou sempre atuar e agir na evangelização, na igreja, querendo esses momentos incríveis, quando na verdade as pequenas coisas nos mostram essa presença, né? E a gente pode possibilitar as pequenas coisas para as pessoas também. Mas com isso 100%, é muito claro. Longe da mediocridade. Nos sinais que muitas vezes a gente recebe e a gente não entende que é Deus falando com a gente, sabe? Tem muitas coisas que são milagres, né? São pequenos milagres diários que acontecem na nossa vida e a gente não enxerga. Né? Porque muita gente espera acontecer um milagre grandioso, alguém ser curado, o cego voltar a enxergar, o paralítico andar, para poder ver o que Cristo fala. Né? Só que todo mundo pode pensar, quantas vezes você pediu, Senhor, me dá uma vaga no estacionamento cheio? Aí um carro pega e sai. Cara, se não é Deus, isso não é Deus. Eu não sei o que é, bicho, eu não sei. Então a gente tem que começar. Pois é, a gente tem que começar a olhar essas coisas, sabe? Eu tenho muitos exemplos de pequenos milagres, sabe? Muitos. O Instagram vai expulsar a gente. Vamos deixar nossas mensagens finais. Primeiro, eu quero agradecer a você por ter participado. Conversamos muitos assuntos. Vemos que ousadia vai muito além de um simples tema, ele passa por todos os outros. Muito obrigado por compartilhar comigo. Conte com a Tem Que Ser Santo, eu já falo em nome do Fernando aqui, do coordenador. Conte com a Tem Que Ser Santo, vamos inventar, vamos extrapolar cercas aí, vamos ser ousados. E movimentos parecidos, próximos, com amigos, então que nós possamos estar juntos aí. Muito obrigado por ter nos presenteado com essa sua presença, tá bom? Eu que agradeço. Quer mandar uma mensagem aí? Manda aí. Uma honra imensa para mim estar aqui passando com vocês. A gente conversou muita coisa. Espero que as pessoas tenham absorvido e entendido tudo que eu quis passar, que a gente conversou aqui. E buscar, sabe? A ousadia tem que começar pela busca, né? Cada um pega a sua Bíblia ali e vai buscar. A ousadia é melhor do que a oração, né? A leitura orante. Então, que a gente possa começar dessa forma, tá? Um grande abraço a todos. Tem que ser santo, vocês estão no meu coração. Fiquem com Deus. Lucas, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. Valeu, a gente se vê. Valeu.